pessoal, boa noite. Essa aula sobre medidas de posição e dispersão no Excel, tá? Então, eu tenho essa tabela de dados que temos variáveis contínuas com idade, peso e altura, tá? São medidas, certo? Variável discreta, que é o número de filhos, são contagens. Variáveis nominais, né? Que são a religião, né? Que eu tenho três tipos de religiões, né? Religião católica, evangélica e espírita. Não segue uma ordem, tá? Variável ordinal, que coloquei como categoria de idade, para chamar de ordinal, e tem duas categorias. No caso aqui eu tenho um é adulto e dois é idoso. Bom, ela é uma variável ordinal, só que ela tomada em duas categorias, toda variável em duas categorias passa a ser binária. Então aqui no caso ela é uma ordinal, mas como estava em duas categorias, passa a ser binária. Tá? Então aqui eu vou dar uma ênfase dizendo que essa variável é binária. Tá? Então aqui variável binária, vou colocar uma cor amarela aqui para enfatizar que essa variável é binária. Tá? Então, tá, beleza. Bom, então como é que eu vou calcular as medidas de posição e dispersão? Então se eu quero fazer, por exemplo, um somatório, então o Excel trabalha todo por comandos ou funções. Eu tenho que encontrar a função soma. Como é que eu calculo? Eu coloco um sinal de igual aqui na célula que eu quero, então essa é a célula que eu vou colocar a soma, né? Coloquei no final. Então eu procuro a função, o comando que é para somar, que é o comando soma. Então ele marca em azul o comando e aqui você lê o que ele quer dizer, soma todos os números do intervalo de células. Então aqui dou dois cliques, tá, com o botão esquerdo do mouse e venho aqui e seleciono o intervalo que eu quero, que varia de G3 a G11 e dou Shift e fecha parênteses e Enter. Então eu tenho o somatório aqui final, né, o somatório de todos os valores aqui, certo? Se eu quiser calcular o número de elementos da amostra da população, eu tenho que trabalhar com a função contagem numérica. Tanto faz, se isso aqui ela é a população, né, a contagem numérica ou a amostra, o comando ele vai ser sempre contagem numérica. Se isso aqui fosse se for uma amostra ou uma população. Tá? Então, N, contagem numérica, né, seleciono contagem numérica. Então, quero saber o que é. Calculo o número de células em intervalo que contém números. Então, dou dois cliques, tá, com o botão esquerdo do mouse, seleciono também, Shift, fecha parênteses, Enter. Tá? Então, calculei já. Beleza. Agora eu quero calcular a média. Como é que calcula a média? Aí vem nas funções. Procuro média, tá lá embaixo aqui, média. Tá? Dei dois cliques, botão esquerdo do mouse, seleciono, Shift e fecha parênteses, Enter. Calculando a média. Então calculei as medidas, né? Calculei a média das medidas de posição. Agora eu vou calcular a moda, que é o valor mais frequente. Para moda eu uso o comando modo, tá? Procuro o modo, ele diz, então ele está dizendo que eu retorno o valor mais repetido ou que ocorre com maior frequência. Dou dois cliques, abre parênteses, né? E seleciono aqui o intervalo, fecha parênteses e eu dou Enter, dá 45, que é o valor que mais se repete. Qual é? 45. Então a gente pode ver aqui 1, 2, 3 valores 45. Tem uma moda, unimodal. E a mediana? Mediana usa o comando med. Tá? Med, que o que ele diz? Que ele retorna a mediana o número central de um determinado conjunto de valores numéricos. Dois cliques, abriu parênteses, seleciono aqui, tá? Os valores G3 a G11 e dou Enter. Bom, é 45. Mas como é que eu sei que é 45? Pessoal, apesar de vocês estarem trabalhando com Excel, é bom, né, que você sempre confira os dados. Então eu copiei aqui, já selecionei a idade. Vamos colocar então em ordem crescente, montar um rol aqui. Eu copio, né? Então colo aqui, tá? Beleza? Então eu vou montar um rol. Para montar um rol no Excel, eu venho aqui nessa setinha para baixo, de A a Z, classifica do menor para o maior. Se eu quisesse do maior para o menor, classifica do maior para o menor. Mas eu quero do menor para o maior. Então eu clico aqui em cima e ele vai me perguntar, expandir a seleção atual, ou seja, vai fazer para esse e para esse. Não, eu quero continuar na seleção atual, que está selecionado. Classificar, já deu, classificou. Então vamos aqui, eu pego uns números, né, do N aqui, né, com a posição dos valores. Então, como é 9 elementos, é o valor central. Então tem que ficar 4 para um lado e 4 para cima, nesse caso, e 4 para baixo. Então o valor que está nessa posição central é o 5. Então essa é a mediana, 45. Então fechou, né? Mas se os meus dados fossem pares, né, como nessa situação aqui eu tenho 10 elementos pares,
que seria a média dos valores centrais. Como é que calcularia? Vamos calcular. O comando é o mesmo, pessoal, né? Então vamos supor que eu queira calcular aqui a mediana. Então, se eu quiser calcular, eu não preciso colocar em ordem crescente, o detalhe, né? Porque ele já vai organizar e calcular para mim. Então vai dar 46,5. Ah, então eu vou confirmar. Se eu tenho, é bom, eu confirmo no início os dados para depois eu calcular para todos. Então 46,5. Vamos confirmar? Vamos. Então eu faço aqui, eu copio, né, para cá, colo aqui, certo? Aí ESC está selecionado, classifico de A a Z, continua na seleção atual, pronto. São os valores centrais. Então os valores centrais aqui são quais? É o 5 e 6. Então eu procuro valores entre os 5 e os 6, tá? Eu vim aqui entre os 5 e os 6, então tem 4 para cá, 4 para cá, né? Beleza? Então ele vai ser um valor entre 45 e 48. Pela forma está calculado aqui. Ah, mas eu ainda tenho dúvida. Então você vem aqui, ó. Se você vem aqui, né, e pede para tirar a média, né? Então você também pode confirmar esse valor, né? Eu venho aqui, certo? Eu peço para tirar a média, certo? Que dá 46,5. Pronto, está confirmado, tá? Bom, aí seguindo nos nossos cálculos, né? Como é que eu vou calcular? Vamos supor que esses dados fossem uma população, tá? E fosse 9 elementos. Como é que eu calculo a variância populacional? Comando varpa igual varp. Var procura a função varp, que ele diz o que? Calcula a variância com base em uma população total. Calculou, selecionei, tá? E enter, beleza? Como é que eu calculo? Então eu calculei a variância populacional, já foi. A raiz, como é que eu calculo a raiz? Para que a raiz? Porque o desvio padrão populacional é a raiz da variância populacional. Então eu venho aqui no comando raiz e clico aqui, raiz. A raiz retorna a raiz quadrada de um número. Neste caso, pessoal, você tem que ficar atento, porque é um número só. Então, se você selecionar aqui, dou 2 cliques aqui, seleciono os valores, né? Faz todo o esquema e dou enter, vai dar um erro, por quê? Porque é um valor de cada vez, então por isso que dá um erro. Então, eu tenho que calcular, na realidade, a raiz desse valor, da variância populacional. É um único valor. Então, raiz, tá? Desse valor, agora vai dar certo. Vou clicar aqui, raiz, tá? E enter, 18,27. Então essa é uma forma de calcular diretamente pela forma da variância populacional e o desvio padrão, que a gente sabe que é a raiz, tá? Ah, mas eu posso calcular também diretamente para essa função aqui, não preciso calcular a raiz, né? Então eu venho aqui a desvipad, a função é desvipad p. Desvipad p, eu venho aqui em desvipad p, calculo o desvio padrão com base na população total, tá? Então eu venho aqui e, certo? Selecionei, dei enter, viram que é igual, tá? Vamos supor que isso aqui fosse uma amostra, né? Então a gente que vai saber se é uma população ou uma amostra, né? Então vai saber como? Quando você organizar seus dados, né? Certo? Você fazer aqueles 5 passos da amostragem que eu já expliquei para vocês, que é primeiro identificar a população, né? Depois contar todos os elementos, certo? E então você vai ter a certeza que aquilo lá é só população, você vai ter que delimitar ela no espaço e no tempo, certo? Então aqui agora vamos supor que isso aqui seja uma amostra nossa, tá? Então, como é que calcula a variância amostral? O comando var, né? Então, o comando var, eu venho aqui, var, estima a variância com base de uma amostra. Então, eu venho aqui, selecionei, 375,61. E o desvio padrão amostral, pela opção da raiz, eu tenho a opção da raiz de calcular aqui. Agora, como eu já sei que é do número, eu venho aqui e clico aqui, ó, tá? Então dá 19,38, beleza? Agora o desvio padrão de uma amostra, eu posso usar pela fórmula desvipad, só desvipad ele vai dizer, calcule o desvio padrão a partir de uma única amostra, desvipad, tá? Então vai dar 19,38, certo? Assim, aqui, se eu quisesse calcular também os valores máximos e mínimos, né, o valor maior eu coloco o máximo e o menor o mínimo. Então o maior valor, então,
desse conjunto de dados, qual seria? Então vem a função máximo. Então vem tudo em letra maiúscula, né? Procura o máximo, que ele vai dizer que retorna o valor máximo do conjunto de argumentos. Máximo está aqui, vai retornar o maior valor para vocês. Então aqui 87, realmente 87, se a gente olhar aqui, e se a gente confirmar aqui é o maior valor, tá? E o mínimo, né? Então sempre tem que, é bom dar umas confirmadas, né? O mínimo procura a função mínimo, então tem que rastrear aqui a função mínimo. A função mínimo está aqui. Então o que ele diz? Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. 2 cliques, selecionei, venho aqui, seleciono os dados, tá? E clico, vai dar 24, dá 24, está aqui, eu confirmei já. Então essa forma de calcular, calculei aqui as medidas de posição e de dispersão, tá bom? Mas eu quero calcular para todas essas variáveis. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular para uma variável, tá? E depois calcular para todas. Como? Eu seleciono tudo e chego aqui, tem o sinal de mais. Com o botão esquerdo do mouse eu clico e arrasto isso aqui até as variáveis que eu tenho interesse, né? Então se tivesse 100 variáveis eu arrastaria. Vejamos então que calculou tudo uma vez só aqui, né? Então vamos falar, eu quero tirar, né? E você aí tem que olhar, mesmo assim você tem que conferir os dados para ver se está certo, tá? O computador ele só faz o que a gente manda. Se a gente mandar errado, ele vai dar erro. Então, por exemplo, o menor valor desse conjunto de dados no número de filas é 0. Olha aqui 0, né? Certo? O outro aqui, já calculou aqui, o menor valor desse aqui é 60. O maior valor é 82. Então dá uma olhada aqui, 82. Fechou então, né? Certo? Então eu percebo aqui, né? Qual é a moda? 82. O que mais é o que mais se repete, são dois valores só unimodal, tá? Então aqui eu calculei, eu calculo para um e arrasto para calcular para os demais, tá? Aqui vocês podem ver que tem duas casas após a vírgula. Eu posso mudar tudo isso ao mesmo tempo, vindo aqui no início, né? E eu posso aqui em número dizer que eu quero aumentar o número de casas, né, seta para a esquerda, ou dizer que eu quero diminuir o número de casas. Então tem duas, eu quero ficar com uma, então eu clico aqui, mudou de todos ao mesmo tempo, tá? Ah não, mas eu quero ficar com 3, aumento as casas decimais aqui, né? E eu venho aqui, aumentei o número de casas decimais. Então veja só como é muito rápido e prático calcular, né, essas medidas de posição e dispersão no Excel, tá? Certo? Então é isso aí, pessoal. Nos próximos trabalhos, então no próximo trabalho, próximo exercício, vocês irão então calcular as medidas de posição e dispersão utilizando os comandos do Excel, tá bom? Então é isso aí. Boa noite a todos.